Magnífico dia, gente linda! Mais um dia na presença desse Deus maravilhoso. Vamos ao nosso estudo de hoje. Livro de Gálatas, capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e quem opera a maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências como, falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é inválida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e os encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão
e herdeiros conforme a promessa. E vamos à reflexão. É Deus quem concede do seu espírito e faz maravilhas. É certo que na lei o homem somente encontra obrigações, mas através da pregação ou do que é anunciado no Evangelho da Fé, a ação fica a cargo de Deus, que é poderoso para trazer sua graça em abundância para o homem. Paulo estava perplexo e quis saber quem havia fascinado os cristãos a desviarem da verdade do Evangelho, principalmente porque Cristo foi apresentado a eles como crucificado. Cristo crucificado é motivo suficiente para o crente fixar sua atenção, e não na aparência. Perante Deus, a aparência é nada, sabemos disso. Por isso o apóstolo Paulo os chamou de insensatos. No versículo 2, Paulo questiona de que maneira eles haviam recebido o Espírito de Deus. Seria por acaso por meio da lei ou seria por meio da fé? Paulo precisava dessas respostas para ter clareza do quanto os Gálatas estavam errados em seu entendimento. Paulo demonstra no capítulo 3 que por causa da insensatez, da loucura, os Gálatas haviam regredido e estavam perdendo aquilo que já haviam alcançado. Começaram no espírito e terminaram na carne. Eles haviam sido agraciados com uma nova vida por meio do Espírito de Deus e agora estavam se submetendo à escravidão da carne. Observamos o quanto é fácil para os cristãos se desviar da palavra da verdade, quando dá ouvido à palavra do engano. Aquele que concede o Espírito é Deus. Tal dádiva é concedida por meio da verdade do Evangelho da fé e não da lei. Paulo os relembra: Abraão foi justificado por meio da fé, porque creu na promessa daquele que é poderoso para cumprir. Somente os que creem, como o pai Abraão, é que recebe a filiação divina, ou seja, serão contados como filhos de Abraão. No versículo 8, Paulo faz referência à promessa de Deus registrada no livro de Gênesis, quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus não faz acepção de pessoas. Se Abraão foi justificado por meio da fé em Deus, todos aqueles que creem na promessa divina estarão debaixo da mesma bem-aventurança. Serão benditos conforme o pai Abraão, ou seja, são igualmente justificados. Aqueles que se diziam cristãos, mas estavam querendo alterar o evangelho de Cristo, ao buscarem elementos da lei como meios de alcançar a salvação, permaneciam sob maldição. No versículo 11, entendemos que o justo vive por meio da fé, ou seja, a existência de um justo só é possível através da fé. O homem natural existe por intermédio do nascimento natural, e o justo vem da existência por intermédio da palavra de Deus, que é a esperança proposta pela fé do Evangelho. A lei impõe obrigações, a fé, promessa. Se o homem crer em Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, passará a ter vida, ou seja, viverá por ter fé, por confiar naquele que prometeu. No capítulo 13, entendemos que ao morrer na cruz, pendurado no madeiro, o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si a maldição que pesava sobre a humanidade e se fez maldição. Aquele que foi e é sem pecado cumpriu as exigências da lei e, ao assumir a condição de maldito, nos concedeu um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Adquirimos em Cristo a bem-aventurança prometida a Abraão. A aliança que um homem confirmou não pode ser anulada ou acrescentada, que se dirá aliança estabelecida com Deus. O cristão descendente de Abraão, segundo a promessa, porque está em Cristo, ou seja, porque é nova criatura. Ao crer no Evangelho, o homem recebe de Deus
poder para ser feito, criado filho de Deus, recebendo de Deus, através de Cristo, a natureza divina. A lei não pode se invalidar a promessa, porque a promessa de Deus é irrevogável, não depende do homem, antes tem por base o poder da imutabilidade de Deus. Deus não muda de opinião, é isso que está querendo dizer. Uma vez Deus disse que somos justificados por nossa fé, a lei aqui do mundo não pode interferir nisso. Compreendemos no versículo 18 que através da lei o homem se dá conta que é um pecador e da sua impossibilidade de escapar da condenação estabelecida em Adão. Somente por intermédio da cruz de Cristo o pecador passa a ter acesso a Deus por um novo e vivo caminho que é o corpo de Cristo. O mediador não foi estabelecido a favor de uma só pessoa, mas sim de muitas. No entanto, Deus é um só, tanto na antiga como na nova aliança. A promessa é firme em Deus e não depende do homem. A lei, sendo posterior à promessa, apenas prova que o homem não possui natureza divina. Tudo que a lei determina depende do homem realizar. No versículo 24, Paulo demonstra que a utilidade da lei é conduzir os homens a Jesus, aquele que tem o poder para justificar o homem. Após a chegada da fé no Evangelho de Cristo, não há lugar para a lei, visto que a fé no Evangelho de Cristo promove a promessa, que é é anterior à lei. Compreendemos no versículo 27 que primeiro é necessário ao homem ser sepultado com Cristo. O batismo nas águas, ele representa ser sepultado com Cristo, para depois se revestir dele, ou seja, adquirir a plenitude nele e ressurgir dentre os mortos. Ao se revestir de Cristo, o cristão não mais pertence ao pecado, agora pertence ao Senhor. Quando se reveste de Cristo, o homem passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Há um só corpo e um só espírito. É exatamente isso que Paulo explica quando diz que a igreja tem 2 pernas e não 4 paredes. Deus habita em nós e a congregação é onde nos reunimos para confraternizar e bendizer o nome do Altíssimo, onde levamos e absorvemos energia positiva dos nossos amados irmãos. Nossa, gente, falar para vocês, eu ficaria aqui nesse capítulo por horas detalhando tantos versículos ricos em sabedoria. Que esse entendimento seja agradável aos seus corações e que vocês sejam luz e sal na terra compartilhando nossa gotinha de amor. Vamos orar? Pai amado, graças te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, que essa gotinha de amor, que esse pouquinho de entendimento sejam agradáveis aos corações e que esses corações transbordem da tua palavra, compartilhando ao próximo, Senhor. Senhor, que a tua presença seja em abundância na nossa vida, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, que tudo que venhamos a conquistar no dia de hoje, Pai, seja não pela força do nosso braço, e sim pelo teu favor. Pai, seja presente em nossas vidas, seja presente na vida de todos aqueles que precisam de Ti, embora ainda não saibam, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas, Pai. Eu peço, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, um beijinho no coração de todos. Tenham um memorável dia e até o próximo estudo.